Nesse vídeo, seguindo a ideia do ZModeler, a gente vai continuar falando das ferramentas. Então a gente vai começar com a Bevel. Essa ferramenta ela está disponível, né, também aqui dentro de Face, quando você dá o espaço, e dentro de Edge. Se você estiver utilizando o Vertex, você não vai ter a opção Bevel. Tem algumas formas que você pode, talvez, né, fazer alguma coisa similar utilizando o Split. E normalmente o Bevel, né, a gente tem a opção de utilizar ele em Edge como sendo a mais comum, que a gente costuma utilizar em outros programas. Então o que ele faz quando você clica e arrasta nessa linha, né, ele vai dar um split, né, vai dividir essa linha seguindo ali a topologia. Então no caso aqui ele criou, né, duas linhas a partir de uma e seguiu aqui a direção, né, baseado na topologia, na tangente do modelo. Só que aí a gente tem, né, esse bevel aqui em face, né, aqui, né, dentro da opção de face, quando você clica o espaço, né, você tem aqui a opção de bevel. E quando você faz ela aqui dentro, né, desse polígono, você tem uma deformação aqui, né, um pouco estranha aqui no lado esquerdo. E essa deformação justamente porque ele está tentando, né, fazer esse ângulo aqui em todos os lados. Só que como aqui, né, nesse lado é o único lado que tem essa conexão aqui de três pontas, né? Então ele está seguindo ali a direção dessa topologia e aí fica um pouquinho estranho. Agora, por que ele existe aqui dentro de face? Se você pegar, por exemplo, o 3D Studio Max, se eu não me engano, acho que o Maya deve ter alguma coisa do tipo, você tem a opção de dar um extrude, né, no bevel e depois ajustar a ponta do bevel. Então você poderia fazer algo parecido aqui se você der um extrude antes, né? Normalmente, se você pegar aqui o extrude, passar ele aqui no modelo, e agora sim você utilizar o bevel, ele vai fazer essa ideia, né, de você poder ajustar a ponta aqui do modelo. Agora essa mesma ideia, né, que a gente acabou de fazer aqui com o bevel em face, a gente poderia também fazer essa mesma ideia seguindo a ideia da linha, né? Então você vê que se eu clicar aqui na linha e arrastar, ela vai ter um efeito muito parecido com o efeito de eu utilizar o bevel em cima da face. Então, aqui dentro existem várias formas de você fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, eu utilizei aqui a face para fazer esse bevel. Posso dar um outro extrude aqui e utilizar agora, por exemplo, a linha, né? Posso dar mais um outro extrude aqui. Poderia, ao invés de usar o bevel, vou conectar uma linha aqui. Aí posso pegar aqui, né, nesse polígono. Vou utilizar a escala, baseada aqui no centro do polígono, né? Então ele vai fazer um efeito similar. Então você vê que você tem três formas diferentes de fazer a mesma coisa, né? O ZModeler, ele é muito disso, né? Não existe uma regra específica e não convém, às vezes, você ficar preso na ferramenta, né? Então é legal você testar várias maneiras que você pode atingir ali o mesmo objetivo. Agora, dentro da opção aqui do bevel, você tem as mesmas opções aqui em Target. Então você pode escolher se é em único polígono, se é só no polygrupo, né? Igual a gente viu no vídeo anterior. E você tem aqui embaixo os modifiers, né? E esses modifiers, né, dentro de bevel, eles são iguais, tanto em face quanto em edge, né? Você vê aqui que você tem as mesmas opções. Então, se a gente começar aqui com a ideia do bevel em edge, então você vai ter aqui embaixo, né, uma opção de single rows, two rows, four rows e eight rows. Isso aqui significa que ele vai fazer várias linhas uma dentro da outra. Então, por exemplo, aqui quando eu passo o bevel, ele está fazendo a opção de single row. Se eu coloco duas e passo novamente, ele vai fazer uma linha no meio. E 4 e 8, né, seriam mais linhas aqui no meio. Agora, para que isso serve, né? Isso aqui, por exemplo, se você estiver utilizando aqui dentro de Geometry, você pode utilizar o Dynamic Subdiv. Ele vai fazer aqui esse modelo arredondado. O legal do Dynamic Subdiv é que você consegue utilizar o ZModeler junto com a subdivisão, né, diferente das divisões padrões. Dá uma olhadinha no canal que tem lá um vídeo falando só sobre as subdivisões dinâmicas, tem explicando cada botãozinho desse como que funciona, mas no geral é isso, né? Você utilizando as subdivisões dinâmicas, você não precisa se preocupar, né, em ter que deletar divisões ou dar um freeze para poder ajustar o seu modelo. Então, com as subdivisões dinâmicas, eu posso aqui aumentar a quantidade de smooth. E se eu agora colocar aqui o nosso mouse, né, próximo desses marcadores aqui, então você vai ver que ele vai acender as linhas do modelo que está embaixo. Isso porque eu estou apenas dando um smooth, então esse smooth aqui ele é um preview, então eu consigo trabalhar ainda no meu modelo original. Então aqui eu vou colocar em cima da linha, vou colocar aqui em single row e vou clicar e arrastar. Então você vê que agora ele está ficando um pouco mais arredondado, né? Isso aqui significa que ele tem apenas uma única faixa. Então vamos tirar uma cópia desse cara aqui. E agora eu vou fazer um próximo aqui, vou dar Ctrl Z. E agora eu vou aumentar esse cara aqui para 4 rows. Então ele vai criar 4 linhas aqui dentro. Então agora você percebe a diferença, né, que ele está fazendo agora as linhas um pouco mais quadradas, né? Isso aqui então seria a forma como o seu bevel, né, ele vai ficar no modelo. Então, por exemplo, com uma única row, single row, né, ele vai ficar aqui mais arredondado e aqui ele vai começar a fazer uma quina, né? Vou deixar um pouco mais reto. Então, basicamente seria essa a ideia desse single row aqui, ou two rows, né, dessas rows aqui. Mas agora você tem aqui, por exemplo, né, só 8. E se você quisesse 9, como é que você poderia fazer isso? Então eu vou deixar single row mesmo, vou fazer um bevel aqui, e aí no caso você pode utilizar uma outra função que seria o insert. Então esse insert vai inserir linhas no modelo. Então como a função dele, né, utilizando essas rows, seria para você adicionar linhas para deixar uma sustentação no seu bevel, agora, né, com um insert, você pode deixar em múltiplos loops, aí você dá um insert aqui, você pode escolher quantas rows, né, você quiser fazer aqui. Então isso aqui é bem legal, você pode alternar o número de linha
utilizando aqui uma outra função, né? E aqui embaixo, nessa próxima função aqui que você tem, nessas outras opções, seria linear, sharp e soft, né? Então isso aqui é ainda assim baseado nessas rows. Então, por exemplo, aqui, vou colocar for rows, cliquei e arrastei no modelo, então você percebe agora que essas linhas, elas têm uma distância similar entre elas, né? Na verdade, é a mesma distância. Então agora, se eu der um Ctrl Z aqui e colocar, por exemplo, sharp edge, cliquei e arrastei no modelo, então aqui você tem agora, né, as linhas, né, das laterais, elas ainda estão ali, só que a diferença é que elas estão mais próximas da borda, então elas criaram uma sustentação maior aqui na borda. Por você aqui você pode ver que tem as linhas bem no cantinho, e isso vai dar um efeito diferente, né, quando eu estiver utilizando aqui o Dynamic, ó, você vê que as bordas agora estão bem mais marcadas do que antes. E a opção Soft, você tem as linhas mais próximas, então agora elas estão aqui no meio. Quando você utilizar o Soft Edge, você vai ver que o meio, né, vai estar um pouco mais sharpen e as laterais um pouquinho mais arredondadas. Então você tem essa diferença aí, né, utilizando essas quatro funções. E o Edge Sharp, que seria uma forma de você controlar elas manualmente, né, porque às vezes essas opções aqui não são suficientes. E se eu utilizar aqui 50%, né, você vai ver que as linhas já estão bem ali, né, na borda. E se eu diminuir esse valor agora, por exemplo, aqui vamos colocar menos 43, coloquei aqui e agora as linhas estão próximas do centro. Então isso aqui é uma forma de você controlar manualmente, né? E isso aqui é a mesma coisa tanto para Edge quanto para os polígonos. Então, por exemplo, eu posso vir aqui em Bevel, nos polígonos, colocar for rows e passar aqui, você vai ver 4 linhas ali no meio. Se você tiver, né, esse polígono aqui com o extrude e colocar aqui o Bevel, então você vai ter, né, esse canto aqui com as suas 4 linhas ali. Agora uma coisa, né, que a gente vê diferente entre a face e a Edge seriam os targets, né? Então você tem os targets aqui em polígono, né, que ele tem vários targets igual que são os targets padrões aí da face. E dentro da Edge você tem o target, né, que seria o Edge Loop Complete, Edge Loop Partial e Poly Loop. Então o Edge Loop Complete ele vai fazer sempre a busca, né, do Edge Loop inteiro. Então, por exemplo, aqui, se eu clicar, né, nesse polígono, ele vai buscar o Edge Loop total. Não importa se tem triângulo no meio ou não, ele vai tentar encontrar um caminho e fechar o loop. Então, por exemplo, eu posso passar aqui no meio, né, na face, né, e vir aqui na Edge com Edge Loop, ele vai procurar para mim um caminho mais fácil, né, no caso aqui ele até foi para a lateral, né. Então ele vai dar um jeito e vai achar um Edge Loop para mim. Se eu utilizar a próxima opção, que seria Edge Loop Partial, ele vai fazer o bevel, só que ele vai parar nas conexões, né, que ele não vai conseguir entender para onde ele tem que ir, ele não sabe para onde que é o loop. Então, por exemplo, aqui eu coloquei ele nessa linha e ele simplesmente parou aqui nas bordas, né, nas laterais. Isso porque aqui eu tenho 3 linhas conectadas, então ele não sabe se ele vai ter que descer aqui ou se ele vai ter que subir. Então, nesse caso ele pegou, ele entendeu que ali seria uma parte do loop, né? Então, é por isso que ele entende que seria um loop partial. E por exemplo, se eu fizer essa mesma função aqui nessa edge do meio, ele vai fazer o loop inteiro, porque ele conseguiu entender, né, que aquele loop ali ele é infinito. Então não seria, né, uma parte do loop, ele não vai conseguir parar aqui, porque ele sabe que esse polígono ele continua. Nesse caso aqui, como ele não sabe para onde ele tem que ir, então ele fez só uma parte o loop, né, baseado aqui no seu poly. Então aqui no poly, por exemplo, eu tenho aqui essa linha, e se eu clicar aqui mais na direita dessa linha, ele vai pegar o loop aqui de dentro, porque ele baseou no loop, né, desse polígono, e ele pegou do lado direito. E se eu colocar o mouse aqui no lado esquerdo, ele vai pegar, né, o loop baseado aqui no lado esquerdo do meu polígono. Então o poly loop basicamente seria, né, baseado no loop que está em volta do polígono selecionado, né? Então, por exemplo, se eu pegar essa edge aqui de cima, ele vai pegar, né, o loop ali na horizontal, e nessa edge aqui de baixo, o loop na vertical, né, do lado esquerdo ou no lado direito. E esse lance, né, do lado esquerdo e do lado direito também é muito importante quando você está criando o bevel. Então eu posso colocar aqui no edge loop. Se eu colocar o mouse aqui em cima, né, desse polígono verde, você vê que ele está acima da linha, né? Você tem a linha aqui e você tem a opção de colocar o mouse aqui embaixo ou aqui em cima. E dependendo, né, do que você escolher, vai ser a direção aí do seu bevel. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui em cima e puxar. Você vê que ele criou um bevel aqui na parte da frente, né? Ele não criou aqui em cima. E se eu colocar aqui na parte de baixo e puxar, você vê que ele criou um bevel voltado para cima. Então, esse lance da direção é baseado aonde você coloca o cursor, né? Então, coloquei acima, puxou aqui na frente, coloquei aqui embaixo, puxou ali em cima. Se eu fizer a mesma coisa aqui do outro lado, também funciona a mesma coisa. Vê que ele puxou aqui para a esquerda e aqui ele vai puxar lá para cima. Só que tudo isso, né, é com a linha selecionada. Então, por exemplo, se eu afastar muito aqui o meu cursor aqui da linha, você vê que ele muda para face. Aí, no caso, ele vai aplicar as propriedades de face. Então, sempre você tem que estar com a linha branca ali, ó, selecionada, tá vendo? Se você puxar muito, ele vai colocar na face. Então essas seriam, né, as opções de BVO que você tem para Face e Edge. E a opção aqui que eu tinha comentado, né, do Vertex, seria você utilizar o Split. Então assim, é um pouquinho mais trabalhoso porque não é tão específico, né, para você fazer um bevel aqui nesse Vertex. Mas é possível de se fazer, né? Então o que eu faria aqui, por exemplo, seria dar um split aqui. Ele vai dividir esse cara, né? Essa linha aqui vai dar um split, vai separar e vai criar uma linha extra aqui. Agora o que eu faria é utilizar
dentro de Vertex, o Stitch, que ele vai grudar, né, ponto com ponto. E aí eu viria soldando esses pontos aqui. E agora eu soldaria ao meio, né, em alguma outra Vertex, e aí você tem aqui um bevel. Então assim, é uma forma alternativa de você fazer um bevel aqui nesse Vertex. Não é, né, uma coisa que você utilizaria sempre, mas quando você precisar, é uma forma aí de você conseguir também um resultado semelhante ao bevel. E uma última dica referente ao bevel ou qualquer outra função, né? Tudo que você fizer no ZModeler, sempre que você quiser repetir essa função, basta você clicar uma vez na linha, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho selecionado o bevel, cliquei e arrastei e ele fez um valor específico, né? Então, eu coloquei aqui nesse tamanho. Se eu quiser fazer exatamente o mesmo valor, não preciso clicar e arrastar, é só eu clicar em cima da linha e ele vai repetir para mim aquele valor que eu fiz inicialmente. Então, toda vez que eu clicar aqui, ele vai colocar, né, esse bevel na linha aí com o mesmo valor inicial. Agora, se você clicar e arrastar novamente, aí você vai perder o valor inicial, ele vai sempre considerar o valor do último clique, né, que você deu. Então, por exemplo, eu cliquei e arrastei aqui, quando eu clicar na outra linha, ele não vai fazer, né, igual essa primeira opção aqui, ele fez baseado no último clique que eu dei no modelo. Então, já que você não tem, né, a opção de dar um valor específico, né, para o bevel, você não consegue colocar um bevel de 0.5, por exemplo, você pode aí utilizar essa opção, né, de clicar uma vez para definir um tamanho, clicar e arrastar para continuar fazendo a mesma função, né, nas outras linhas. Então essas seriam, né, as dicas do bevel, não é nada muito complicado, é bem parecido com o que a gente já tem, né, em outros programas. Espero que tenham gostado, qualquer dúvida deixa aí nos comentários que a gente vai respondendo, é isso aí. Valeu, até a próxima!